Nessa segunda-feira, durante o programa Jogo Aberto, foi debatido entre os comentaristas a decisão do árbitro Marcelo de Lima Henrique, um dos árbitros mais antigos do quadro da CBF, onde ele optou pela expulsão do zagueiro Jonathan Jesus e ainda teve o aval do VAR na participação desta expulsão. E o que mais me surpreendeu é que teve gente no programa Jogo Aberto que simplesmente concordou com a expulsão do zagueiro do Cruzeiro. E aí eu fiquei de queixo caído sem conseguir acreditar. Em um lance que nem sequer foi falta, teve gente que ainda concordou com a decisão da arbitragem. É inacreditável. É claro que alguns membros, como por exemplo a Renata Fã, que é torcedora do Internacional, concordou que não houve nem sequer a falta neste lance. Mas algumas pessoas discordam de uma torcedora do Inter que ainda assim teve ali, podemos dizer assim, a sinceridade de dizer que não foi absolutamente nada. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês, só que antes eu vou pedir que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as falas da galera do programa Jogo Aberto. Foi expulso diretamente pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, que apitou a decisão no Campeonato Gaúcho, um empate entre Inter e Grêmio. E a gente está mostrando o lance aí para vocês analisarem. Eu até contei que em casa, no primeiro momento, sem nenhum replay, a bola veio, ó, esse é o ângulo, ó, olha como é que vem, ó. O que eu pensei, pênalti. Primeira cor, ó, pênalti do Cássio. Primeiro ângulo, só tinha visto isso, esse lance. Aí depois eu já vi que não foi pênalti. Aí eu olhei e no primeiro momento me parecia mesmo, porque o Wesley ele foi caindo, se desequilibrando, mas ele foi chegando na área. Não, aí parecia que ele tinha sido tocado, mas revendo, olhando, eu não consigo ver esse toque também. Então eu não teria marcado essa falta. E olha que no primeiro momento, pra mim teria sido lá. Já que o juiz ele considerou que foi falta, ele viu essa falta, ele não tinha outra coisa a não ser expulsar. Se fosse um pênalti, ele dava o cartão amarelo. Como é uma falta, aí você tem que olhar os 4Ds, não é? E aí analisar, não teria o que fazer. Como ele viu a falta, a Daiane Muniz não recomendou a revisão, ela concordou com a falta também, não tinha outra coisa, ele teve que expulsar. Agora, eu não vejo essa falta. É impressionante, a arbitragem brasileira tá de brincadeira. Isso aí, Renato, claro que o jogo contra o Internacional em Porto Alegre ia ser muito difícil para o Cruzeiro. Isso é nítido, é claro. Mas você marcar uma falta, expulsar o Jonathan Jesus é brincadeira. O Marcelo de Lima Henrique já está na hora de ele parar já de apitar. Eu acho que ele já deu para ele, entendeu? Por mais que ele já foi um grande árbitro, já foi um dos melhores do Brasil. Mas agora já não dá mais. Você marcar uma falta dessa, expulsar um jogador como esse, principalmente num jogo tão difícil que é contra o Internacional, isso acabou estragando o jogo. Não desmerecendo o Inter, pelo amor de Deus, o Inter é um bom time, realmente, mas ele estragou o jogo marcando essa falta e expulsando o jogador do Cruzeiro. Ronaldão. Ele esqueceu do mais correto aí no lance, que é a falta. E a gente não consegue ver a falta. A gente começa a ver o lance, teve o contato, futebol é contato, né? O Wesley continua para dentro da área. E se continua, poderia ter sido pênalti, se ele continua em pé, se o Cássio derruba. Se, tudo se. E a falta que era o essencial da jogada, ela não aconteceu. Então ele já erra aí. A gente não pode dizer se ele estava... E ele não estava tão distante do lance, se ele estava mal intencionado. Então. E a gente viu já, porque tem já tá na internet, disponível para todo mundo, a Daiane Muniz, que estava comandando o VAR, ela concorda com o árbitro. Então, ela não recomendou a revisão, pelo contrário. Ela fala distância curta, direção, tá com a chance clara e manifesta. Agora, o problema todo, e até coloquei isso na rede social ontem, logo após o jogo, 1 minuto e meio depois que o jogo terminou, que é justamente isso. Foi falta ou não foi falta, Cicinho? Não, eu não daria falta também, não. E é isso que a gente cobra, né? O VAR entrar em ação para chamar para revisão. Dá uma segunda oportunidade. O árbitro estava até perto da jogada. Então, às vezes ali ele está vendo coisa que nós não vemos. Mas aí é nítido que não foi falta e ele desestrutura um time
como o Edu frisou bem, o Internacional muito bem treinado. E o Cruzeiro com um a menos, aí é difícil de ser vencido. E o Inter também com essa facilidade, mas acho que não só por isso. O Inter é um time que está num momento espetacular. Não, Alan Patrick jogou muita bola, porque no ano passado o Cruzeiro teve contra o Inter, lá em Minas, teve um jogador, o Rohel, expulso aos 33 do primeiro tempo e ninguém fez. Tudo aí pode, não é? Ok, depois teve um pênalti no Valência, que pra mim nunca foi pênalti. O Caio Jorge perdeu o pênalti. Então, cada jogo tem sua circunstância e a arbitragem, independentemente se é o Inter ou qualquer time, ela tem que agir de maneira correta. E se ela não tá segura, tem o VAR. Quando o VAR e árbitro, mesmo caso do Palmeiras, aí todo mundo tava na mesma página, né? Só que numa página errada. Agora, o Corinthians, que deixou o Ronaldão feliz da vida no sábado. Não tem impedimento, pode sair. Agora o bicho vai pegar, hein? Não é justo que eu sou colorado. Comemorei, gente, não vou negar como torcedora, mas eu entendo a reclamação. Entendo, engraçado, pro primeiro você não colocou essa música, né, pro Palmeiras, mas pro Inter sim, né, Negrão? Legal, e você que é corintiano. É pressão do Marcelão. Agora vamos lá, mas eu acho interessante que eu quero ouvir todas as versões aqui. No primeiro tempo do jogo aberto, Edu Dracena, Cicinho e Ronaldão, os três não marcariam essa falta de jeito nenhum. Agora, vamos seguir as análises. Eu começo com o Marco Aurélio Cunha. Eu acho que foi falta, os dois obstruíram a passagem do jogador do Inter. Wesley. E eu não daria o cartão vermelho, porque não fica claro que ele era o último, estava em progressão ao gol sozinho. Havia uma disputa de bola. Então eu daria cartão amarelo e falta. Olha, Marco Aurélio Cunha daria cartão amarelo e a falta seria marcada. Sim. Vamos então com o Ulisses Costa. Falta marcada. Lógico que foi falta. Como é que não é falta isso aí? Não, porque você tá torcendo pro Inter, então não agora. Tô torcendo pro Inter. Renata. Ele tá mais colorado que eu nesse momento aqui. Eu tenho dúvidas da A falta. Renata tem dúvidas porque eu tenho o olho de narrador de lince. Falta para nós. Falta pro Inter. Com cartão vermelho? Com cartão vermelho. Direção ao gol. Perigo de gol iminente. Os 4 Ds analisados. Esquece. 4, 5, 6D. Pode pôr mais 8D aí. Não Bom, tem por essa. enquanto nós temos um placar de 3 para não falta e 2 para falta. João Pedro Sgarbi. Vou te falar que é um lance difícil, né? Com certeza. Eu achei falta, tá? Na minha opinião, falta. Só que pra mim falta um pouco de sensibilidade do árbitro de dar um cartão vermelho como esse. Mas ele não tem que aplicar a regra? Então, só que eu tô com o doutor. Pra mim não é muito claro de que o gol ia sair, era um lance claro de gol. Eu não consigo falar se o zagueiro conseguiria chegar na cobertura, se o goleiro conseguiria chegar na bola. Pra mim o cartão vermelho, ainda mais quando aplicado, eu sei que o futebol é regra, tudo, mas a sensibilidade que eu falo, quando aplicado com 20 minutos, né, de jogo de primeiro tempo, tem que ser um lance muito claro, assim, de que, nossa, ia sair o gol, o cara interrompeu porque quis. Pra mim, falta e cartão amarelo aí. O que me chama a atenção é que tanto a Daiane quanto o Marcelo de Lima Henrique, os dois estão na mesma página. Concordaram ipsis litis com a marcação. Ipsis litis, não é? Everton Guimarães, agora você que já falou em assalto, aqui tem gente que não concorda com você. Eita! E não sou eu, hein? Quem vai falar de pênalti? Chora toda a rodada. Quem vai falar de pênalti? O time dele não vive sem pênalti. Que tem gente que não concorda comigo, porque debate, né? Que gostoso ter um debate de gente que não concorda comigo. Nem falta aconteceu. Tem um lance de uma câmera bem próxima, de trás do gol, que nem lance. Ele passa no meio dos dois e ele se atrapalha, ele, Wesley, se atrapalha no lance, cai, não era chance clara e manifesta de gol, coisa nenhuma. O Marcelo de Lima Henrique, muito querido lá no Sul, adora pitar Grenal, já deu declarações, puxa a fila dos piores árbitros do quadro da CBF. Ele foi na onda. Agora, o que mais me incomodou foi a queridíssima Daiane Muniz falando... cartão muito bem, só faltou ela aplaudir lá do VAR. Só faltou ela aplaudir. A ombudsman agora da arbitragem é a senhora Daiane Muniz. Isso nem falta foi. Mas quer dizer que se no 11-11 o Cruzeiro teria ganhado? Não, Renata, não estou dizendo isso. Eu não desconsidero o favoritismo do Inter. O Inter é melhor, o time está totalmente encaixado, o trabalho do Roger é muito melhor, tem mais tempo de trabalho. Ninguém tira isso. Coloquei o Inter como inclusive, postulante ao título. Mas, especificamente nesse lance aí, nem falta aconteceu. Tá aí o Everton Guimarães.
com o ponto de vista dele. Ele tá jogando na primeira rodada. Todos os jogos, os times mineiros são assaltados. E não chegamos ainda em São Paulo jogando contra o Galo. Agora, Chico Garcia, é a sua vez, respira fundo, porque esse lance realmente, ele moveu a internet, a torcida do Cruzeiro tá muito brava com a marcação. Claro que muda a equidade do jogo com um a menos, é diferente, ainda mais com 20 minutos do primeiro tempo. Mas uma coisa eu vou deixar bem clara, o Inter hoje é uma equipe forte, acostumada a vários contextos. Isso eu não quero falar. E poderia ter... Não quero falar da competência do Inter, não quero falar da atuação do Inter, só quero falar da arbitragem. Mas assim, se fosse aos 20 minutos, aos 49, aos 2 minutos, a regra, obviamente, tem que ser aplicada e interpretada. Naquilo que a gente falou aqui do contato, fazer parte do jogo, me chama a atenção, muitas vezes, que o VAR ele fica procurando contatos. Mas nesse caso especificamente, a arbitragem marcou em campo. Então você já tem um detalhe aí que não foi o VAR caçando um contato, não. O árbitro, ele marcou no campo. O Marcelo de Lima Henrique, ele pode ser criticado por tudo, mas ele viu o lance no campo, interpretou a maneira dele e o VAR concordou. É o lance, eu conversei com vários amigos árbitros, é o mais difícil de toda a rodada. Porque realmente você tem a questão da energia, da intensidade e tudo mais. Eu confesso que eu olhava o outro defensor, não o Jonathan Jesus, porque ele tenta dar o Kaique. Ele tenta dar um bote ali, só que ele realmente não alcança. E eu falava, caramba, esse toque eu não tô enxergando. Na imagem de trás, que a Daiane tem acesso, o Jonathan Jesus, ele tá com os braços nas costas do Wesley e ele com a coxa, ele desloca o quadril do Wesley, que tá em velocidade. E aí eu preciso concordar com o Dogso, que é o Deny Obvious Goal Scoring Opportunity, né? Que é impedir uma chance clara do gol. Tá querendo enrolar a gente, é isso? Por que eu concordo com o Dogso? Porque se ele chegou antes do Cássio desequilibrado, então é porque ele estava com total domínio da bola. Ele foi desequilibrado e ainda assim chegou antes do Cássio. Então ele tem o domínio. A distância era muito próxima. Ele já está tomando a frente dos dois defensores. Ele tinha a direção do gol e tinha ausência de defensores. Então tem que marcar falta e tem que expulsar. Não, o Chico falou assim, se o árbitro marcou no campo, foi a mesma coisa do Veiga. O árbitro marcou no campo. Mas aí você tem a correção do erro claro e óbvio. A gente não tá falando do Palmeiras, o cara tá muito palmeirense. O Chico falou que o árbitro marcou no campo. Na verdade, eu acho que não serve de comparação, com todo respeito, que são lances diferentes. Esse lance é muito... Um é lance de pênalti, o outro é um lance de falta também. fora da área. Então eu acho que não dá pra comparar, pra começo de conversa. Mas são na mesma rodada, são lances que causaram indignação, que deu expulsão. Protestos, que os torcedores estão bravos. Foi o Chico que usou esses termos aqui. Então, eu vou usar um outro termo aqui, o termo IP. Que é Sabe IP? qual que é o IP? IP. Interpicaration e picaretation. Que é isso? É o item que eles vão usar, porque aí o picaretation, o picaretation, o isolation e civilization também. O que não tira a grande atuação do Inter. Tem gente que... Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!